Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Você que está no meu canal principal, se inscreva no meu canal alternativo, tem um link na descrição, porque o YouTube gosta mais dele e ele se tornará o canal principal. Já tem vídeos exclusivos neste canal alternativo. Se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque lá eu também passo notícias e informações bombásticas quando tem lá, porque são redes sociais bem rápidas. E quem quer fazer o meu curso, meu treinamento, entrar para o grupo de sinais, para você seguir sinais e lucrar, entre em contato comigo. Bom, vamos aqui para o padrão baixista, linha de contenção de baixa, ou Bearish Belt Content Hold Line. É um padrão de baixa, tá? Então, para um padrão de baixa, tem um link na descrição de todas as aulas de Candlesticks avançado, todos os padrões de Candlesticks, tem um link na descrição do vídeo, né? E você tem um padrão de baixa. Então, inicialmente, a gente começa com a parte básica, daí a gente vai avançando, então se torna um curso complexo, mas com a didática do básico ao avançado, para o leigo também entender. O padrão de baixa ele vai ocorrer sempre em uma onda de alta, indicando que é o fim dessa onda de alta ou provável zona de sobrecompra para o preço desabar. Então, eu tenho que identificar o que é uma onda de alta. E uma onda de alta ela é precedida de uma onda de baixa, né? Se ela não for precedida de uma onda de baixa, a onda de alta continua, né? Então fez uma onda de alta aqui, onda de baixa, nova onda de alta começa, porque foi precedida pela onda de baixa, né? Então o que é uma onda de baixa? Quando você tem candles que está em movimento de baixa, né, fazendo valores mínimos, né? Se eu tenho dois candles e um teve a sua mínima rompida em relação ao segundo, isso já é uma onda de baixa, já vai caracterizar uma onda de baixa. Então você tem os candlesticks máxima, mínima, abertura, fechamento. Rompeu, tenho dois candles. O último candle, né? Rompeu a mínima do candle anterior, sem romper a máxima do candle anterior, já é uma onda de baixa, né? E uma onda de alta, ela vai começar quando? Quando você tem o valor máximo de um dos candles da onda de baixa, o valor máximo é rompido. Só que o candle que rompeu o valor máximo do candle anterior, ele não faz nova mínima em relação ao candle anterior. A mínima do candle anterior se encontra aqui. Ele não rompe essa mínima, mas rompe a máxima. Onda de alta começou aqui. Então o padrão de baixa pode ocorrer aqui, podendo indicar um topo, pode ser um topo aí, etc. Né? E a onda de alta, ela se estende com candles que fazem novos valores máximos. Então, candles que estão fazendo valores máximos em relação aos anteriores. Né? Cada vez que um candle faz uma máxima maior do que o candle anterior, sem romper a mínima do candle anterior, né? Rompe a máxima aqui, mas a mínima não rompe. Rompeu a máxima aqui, mas a mínima não rompeu. E assim vai. Então a onda de alta vai se estendendo. Em qualquer um desses pontos, o padrão de baixa pode ocorrer. Tá? Então, você sabe aonde que o padrão de baixa vai ocorrer. O padrão de baixa ele vai caracterizar pelo quê? Movimento de baixa, né? Que vai ser um movimento pequeno ou um movimento grande. Né? A gente tem a primeira opção, segunda opção, terceira opção, um movimento grande que será como um impulsor para dar mais força para novos movimentos de baixa. Um início de tendência de baixa, né? Uma onda de baixa que dará força para o início de uma tendência de baixa, ou continuação de uma tendência de baixa, ou uma correção forte maior. Essas três opções. Como que eu vou saber que vai ocorrer as três quando ocorrer a linha de contenção de baixa? Só olhando o candle é impossível. Você tem que ter um contexto que indique que ocorrerá o 1, outro contexto que indica que vai ocorrer o 2, né? Um outro contexto que indica que vai ocorrer o 3.
Então, pessoal, eu preciso de um método, estratégias, outras informações que vão desencadear o contexto para eu identificar. Então vai ter lá o contexto X, né? O contexto X vai estar lá. E esse contexto X indica que será A2, ou seja, fará uma onda de baixa gigante. Por quê? Porque essa onda de baixa deve ser gigante porque o contexto indica que vai fazer uma onda gigante, né? Porque vai fazer uma tendência de baixa grande. Então você tem que ter uma estratégia, um método que faça isso. Eu tenho a minha metodologia que já funciona, tenho o meu curso que ensina essa metodologia, você pode contratar esse curso, ser meu aluno para aprender essa metodologia, onde você determina plenamente o contexto e sabe para onde vai o mercado. Onde os candlesticks são um meio para validar e intensificar a probabilidade que o contexto já deliberou, né, definiu para o operador. Então você precisa de uma estratégia, ou criar uma ou aprender uma. Eu ensino a minha, você pode fazer aula comigo, ou você pode fazer aula com outras pessoas, enfim, você escolhe, mas tem que ter uma estratégia. Você tem que criar a sua estratégia ou aprender com alguém alguma. A linha de contenção de baixa, a descrição e psicologia por trás do padrão. Então o que acontece? Você tem uma onda de alta ocorrendo, e daí ocorre um gap de corpo, né? Então o gap de corpo é o seguinte, você tem um candle de alta aqui, por exemplo, e daí você tem as sombras dele aqui. Se ocorre entre o fechamento do candle, no caso um candle positivo, e daí você tem uma onda de alta aí. Um candle que subiu, né? Então, isso aqui é um candle de alta, né? Essa última parte do corpo não toca na primeira parte do corpo do gráfico, né? Do gráfico do candlestick. Isso é uma forma de entender o gap de corpo. Os corpos não se tocam. Você tem abertura e fechamento, no caso de um candle negativo, ou abertura e fechamento, que seria aqui, né? Abriu aqui embaixo e subiu aqui em cima. Ou abertura e fechamento aqui para candle negativo, né? Abriu aqui, fechou aqui. O gap que ele é de total, os corpos não se tocam e as sombras não se tocam. Então você tem um espaço aqui que caracteriza esse gap. Gap total. E você tem o gap de corpo, que é quando as sombras se tocam, né? O corpo nunca se toca, então é um gap. Por exemplo, aqui você tem a sombra aqui, daí você tem o corpo aqui tocando na sombra, né? Mas nem a sombra do candle segundo aqui e nem o corpo toca no corpo do candle anterior, formando o gap de corpo. Os gaps, o espaço está entre os corpos. Qualquer parte do corpo não se toca. Gap total é quando corpo e sombra não se tocam. Daí faz um gapzão mesmo, um espaço gigante, o corpo, sombra está aqui em cima, e lá embaixo você tem o outro candle lá, né? Com esse espaço, as sombras não se tocam e o corpo não se toca. O Bearish Belt Hold Line, ele se caracteriza por esse gap, né? Gap total, não é um gap de corpo. Se for gap de corpo, não vai ser linha de contenção de baixo. Então tem que ser um gap total. Daí você tem o Marobozu. Então o Marobozu, a descrição dele é que ele abre, né, e ele faz O Marobozu se caracteriza pelo seguinte: você tem a formação de um quadrado e o mínimo para ser um retângulo, ou seja, um pouquinho mais do que esse quadrado aqui, o corpo do candle já vira um retângulo vertical, né, digamos assim. Isso já é um Marobozu, mas ele é muito fraco. O Marobozu ideal é o dobro do mínimo de um retângulo, um corpo. O mínimo que um corpo de candlestick precisa fazer para ser um retângulo vertical. Então, 2 vezes isso aqui, daí sim, virou o Marobozu pleno, o clássico dos livros. Mas isso aqui também é um Marobozu, mas ele é muito fraco, né? Porque é o menor tipo de retângulo possível. Isso na minha visão, perspectiva, para você julgar que tipo de candlestick está fazendo.
Então, quando o Marubozu, né? E quanto maior o tamanho do candle, né? Marubozu com sombras pequenas aqui, pode ser, mais forte é o padrão Marubozu. Marubozu de baixa indica queda. Uma onda de baixa pequena tende a fazer. Se aparecer numa resistência, fortalece a resistência. Se aparecer numa onda de alta, indica a formação de topo. Por quê? Se você está aí no suporte, apareceu um Marubozu, principalmente se ele romper a maior parte do corpo, romper o suporte, indica que esse suporte está sendo aniquilado. Por quê? Porque o Marubozu, ele indica pressão vendedora extrema. Indica a força vendedora para culminar em mais queda. E ele, por sua vez, se aparecer em suportes, vai indicar o que eu falei aqui. Se aparecer em resistência, fortalece a resistência, o preço tende a desabar e não passar essa resistência, fortalece a resistência, etc. Tá certo? Então, tem uma onda de alta, ocorre um gapzão de total e ocorre o Marubozu. Então, na formação do candlestick, está fazendo aqui a alta, daí daqui pula lá para cima, ó, pulou aqui para cima. Então, esse gap, quando tem um gap total, mesmo que o candle não tenha fechado, já indica uma força compradora para culminar no movimento altista maior ou numa onda de alta maior. Porém, o preço não consegue passar daqui, ou seja, ele faz uma sombrinha pequena, tal, não passa e desaba formando o Marubozu, fechando com gap total. Então, pelo fato de ter feito uma sombra pequenininha, indicou falta de força para continuar subindo, ou seja, ele subiu até aqui, mas não aguenta, a pressão compradora não teve força para continuar. Digamos assim, a pessoa quer subir uma escadaria, ela dá uma corrida pesada, sobe a metade da escadaria, mas daí não tem força para subir mais, dá cãibra na perna, e daí a pessoa fica parada e não consegue subir e não atinge o objetivo dela, sei lá, o joelho dá problema. Isso pode ser relacionado à situação da pressão compradora aqui, que dá essa pulada, esse gás aqui lá para cima, e perde totalmente o fôlego. É como se a pressão compradora perdesse o fôlego, né? E isso é justificado justamente pela sombra pequenininha. Ou seja, ela tentou subir mais, mas não conseguia, né? E teve lá os seus problemas na saúde da força compradora, vamos dizer assim, e adoeceu completamente a ponto de dar lugar à pressão vendedora, aos ursos, e então o mercado ele é desabado, e isso caracteriza um alerta, um sinal de que a pressão compradora está extremamente fraca e que aqui provavelmente é um topo. Se tem uma resistência aqui, essa resistência foi fortificada, foi validada, né? E o preço então ele tende a cair, né? Tende a fazer um movimento de queda. Características principais aqui da Bearish Belt Hold Line, Content Hold Line, né? A linha de contenção de baixo. Você pode ter gap de corpo aqui, gap total aqui e gap total aqui também. Então o terceiro candle ele pode vir com gap total, mas também pode vir, né, com sem gap. Ele vai sem gap ali mesmo, sem gap de nada, nem gap de corpo, nem gap total, e o mercado desaba, tá? Então a gente pode ter essa situação aqui, né? Então a gente tem aqui esses dois gaps aqui. No caso do gap total aqui, né? Espera aí. No caso do gap total aqui, né? Então o preço ele vai caracterizar também uma linha de contenção de baixo, ou além de ser uma linha de contenção, aqui poderia não ter esse gap, nem total nem nada, e poderia fazer aqui um candle normal, pegando parte do corpo do candle anterior, que é esse Marubozu aqui, tá certo? Isso, então, é a linha de contenção de baixa. Tá? Agora vamos aos intensificadores de poder ou probabilidade do padrão. Intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior, aqui o nosso Marubozu aqui,
Quanto maior o corpo, o Marubozu negativo, né? Quanto maior for o Marubozu negativo, esse Marubozu aqui, mais forte é o padrão. Então a gente sabe que o Marubozu, quanto maior o corpo dele, né, mais forte é o padrão. Então se ele for maior, quanto maior, melhor. Quanto maior o gap total entre o Marubozu negativo com o Kendo anterior, mais forte será o padrão. Você tem aqui a onda de alta ocorrendo. Então ao invés de ser um gap de corpo até aqui, não, é lá em cima, ó. Lá em cima, lá. Daí você tem um gapzão gigante, tem um desabamento maior. Se for um Marubozu ainda maior, além do gap gigante, mais forte ainda fica o padrão. Então vai sendo acumulado, as características se acumulando, acumulam mais poder para a probabilidade de cair, né? Acumula mais aumento de probabilidade, né? Para cair mais forte é o padrão, etc. Se ocorrer Marubozu com sombra superior média a grande, mais forte é o padrão. Então a gente sabe que o Marubozu ele tem uma sombrinha pequenininha aqui. Se essa sombra, por exemplo, uma sombra gigantesca assim, isso é um Marubozu? De certa forma, sim. Sobreposto, então tem a sobreposição de candlestick, ou seja, você tem um padrão de candlestick, e dentro desse padrão de candlestick, você vê outro padrão de candlestick, e as probabilidades dos dois se acumulam, tornando o padrão mais forte. Isso é chamado de sobreposição de candlesticks. Então essa sombra superior acaba sendo uma sobreposição característica de candlesticks de sombra superior, que indica pressão vendedora extrema, formação de topo, etc. Né? Então isso aqui é um Marubozu, né? Porque ele abriu aqui, ele fez assim, né? Daqui ele pulou lá para cima. Daí ele, vou fazer aqui azul, né? Ele formou um Marubozu positivo, mas daí ele devolveu tudo formando a sombra aqui e fechou com o Marubozu negativo, né? Então é uma sobreposição de condições relacionada ao Marubozu negativo. Essa sombra superior caracteriza o Marubozu negativo com o acúmulo da sombra superior, que indica pressão vendedora extrema, indica a formação de resistência extrema naquela região da sombra. Então o Marubozu não vai deixar de ser Marubozu porque ele tem uma sombra gigante sendo similar ao martelo, né, parecendo um martelo. Viraria um martelo se essa sombra superior fosse o dobro do Marubozu, o dobro e meio ou o triplo, preferencialmente o triplo. Daí viraria um martelo com corpo de Marubozu, mas seria um martelo porque a sombra é 3 vezes mais, né? Por exemplo, seria um martelo, aqui eu tenho um Marubozu. Mas aí a sombra foi lá em cima, é 3 vezes maior do que esse corpo. Então isso aqui é um martelaço, um martelo não, perdão, uma estrela cadente no caso, né? Martelo lá de topo, né? Martelo lá no topo, invertido seria a estrela cadente. Com esse corpo gigante, mas a sombra 3 vezes o tamanho do corpo, é um martelo, né? Só que é um martelaço muito mais forte do que o martelinho pequeno. Você tem o corpo menor aqui na forma de quadrado e 2 vezes e meia, 3 vezes a sombra corresponde ao corpo, ao tamanho do corpo. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas se a sombra for uma vez só o tamanho do corpo, ou um pouquinho maior do que o corpo, é um Marubozu com sobreposição de sombra superior grande, média a grande, caracterizando maior força para o Marubozu por conta desta característica. Esses detalhes você não vê em livros, você descobre na prática e o meu conteúdo de candlesticks vem da prática. A literatura eu li, perdi tempo com um monte de baboseira que tem livros caríssimos que existem de candlesticks. E os meus 16 anos de mercado me fez identificar, me fez aprender essas coisas na prática, na marra, etc. Né? Tá certo? Então essa é a situação. Agora, se ocorrem as duas situações anteriores, né, a primeira e a segunda, então a gente tem
Marubozu grande. Além de ser um Marubozu grande, o gap foi maior. Então a gente tem aqui um gapzão maior. Então essas duas situações aqui do gap maior, gigante, já deixa o Marubozu mais forte, né? E o corpo do Marubozu aqui também é mais forte. Daí você tem a sombra superior maior. Se as três ocorrem ao mesmo tempo, mais forte é o padrão, a linha de contenção de baixo. Certo? E dessas três situações que eu expliquei, pode mesclar, né, duas delas ou as três ao mesmo tempo. Então poderia ter esse padrão normal, ou seja, o corpo do candle é normal. O gap, daí o gap seria gigante. Ao invés de ser até aqui, digamos que ele fosse até aqui o gap. Né? Digamos que o gap fosse até aqui. Então tem um gap maior, mas o corpo do candle é a mesma coisa, mas a sombra é gigante. A primeira condição ocorreu e a terceira, duas, aumentou a probabilidade do padrão. Ou poderia ser as três ao mesmo tempo, ou poderia ser as duas primeiras, enfim. A mesclagem das três ou duas das três opções ao mesmo tempo aumenta a probabilidade, né, do padrão. Então você vê que são variáveis que são diferentes do padrão clássico. E entender a descrição por trás da psicologia, a psicologia por trás da descrição do comportamento do padrão durante a sua formação e durante a sua finalização, permitirá você ver esses detalhes e identificar na prática, da qual não vai aparecer igual ao padrão clássico que tem nos livros. Então, as pessoas não conseguem, como eu e outros poucos operadores, que olham para o gráfico e verificam esses detalhes no gráfico, no mercado, porque não entendem a psicologia por trás da descrição. E não conseguem identificar padrões que têm a mesma probabilidade do clássico, mas tem uma característica diferente. Mas a descrição da ocorrência desse padrão, que é diferente do clássico, segue a mesma psicologia, ou uma psicologia até superior ao padrão. Então as pessoas têm uma complexidade, têm uma dificuldade imensa para serem mestres em padrões de candlesticks por causa disso. E para ser bom nisso, tem que ter muito tempo de casa. Né? Então, pessoal, a gente sabe então que a gente tem aqui esse padrão. Agora, o contexto. Você tem uma estratégia, ou usa a minha estratégia, você fez o meu curso, aprendeu o meu método, daí você está identificando que o mercado ele está em tendência de baixa. Aqui está o suporte que sustenta a tendência de alta, o preço ele virou para a tendência de baixa. A probabilidade é o preço fazer topos e fundos descendentes. Esse é o contexto. Apareceu a linha de contenção de baixa aqui. Então você pode estar operando vendido. Se você é holder ou investidor em criptomoedas ou ações para longo prazo, quer comprar barato frente ao valor intrínseco lá no futuro, comprar pesado aqui não compensa, compensa comprar menos, né, se tiver dentro do valor intrínseco, dentro do valor do preço barato, preço justo. Né? Por quê? Porque a probabilidade é no médio prazo, no gráfico semanal, se você estiver olhando, o preço desabar. Então eu evito comprar pesado enquanto essa probabilidade durar. Daí aqui apareceu, aqui indica que o contexto indica que vai continuar a tendência de baixa, né? Então se aparecer a linha de contenção de baixa aqui não compensa você operar comprado pesado, mas operar vendido compensa para fazer trades nesse gráfico ou em gráficos inferiores. Aqui está indicando sobrevendo o contexto. Meu método gráfico, técnico, de preço, etc. indica a sobrevenda extrema aqui, o mercado tende a bombar para cima, fazer uma correção para cima forte. E isso caracterizará que a linha de contenção de baixa aqui, ela tende a falhar. Ela tende a falhar e o preço, consequentemente, ele tenderá a corrigir para cima e operar vendida aqui no compensa. Se o preço ele tende a bombar para cima e a parar porque está sobrevendido,
Então compensa, mesmo nessa queda, mesmo antecedido pela linha de contenção de baixa, porque ela tende a falhar, porque o contexto indica que ela vai falhar, compensa eu comprar pesado aqui, né, visando acertar o fundo justamente, principalmente se der outros sinais aqui, pesado para investimento, criptomoedas ou ações, porque o mercado tende a bombar, e talvez aqui seja o fundo. Então faço uma compra pesadíssima aqui do acumulado, desses pontos aqui que eu evitei, pela técnica gráfica que otimizou minha compra. Então eu faço isso, fiz isso no Bitcoin, publicamente para o pessoal ver, o método gráfico realmente funciona. Daí aqui você tem a nova resistência que sustenta a tendência de baixa. Daí todo o contexto indica que vai continuar. E daí aparece a linha de contenção de baixa aqui. Então eu vou operar vendido, né, trade vendido, alugado, aluguel de ações, etc. Ou vou parar de comprar criptomoedas pesadas e comprar menos aqui, as que estão dentro do valor intrínseco, abaixo do ideal, do preço mais barato do seu método fundamentalista, porque o mercado vai desabar mais. Mas vamos dizer que é o contrário. Tende a reverter. Então eu posso estar comprando pesado porque tende a reverter. Aqui já indicou uma reversão e aqui a continuação da reversão para iniciar a tendência de alta. Aqui virou suporte que sustenta a tendência de alta. E o mercado tende a bombar para cima. E daí, nesses topos, se ocorrer a linha de contenção de baixa, é irrelevante, porque a tendência de alta tende a bombar, explodir. A linha de contenção de baixa caracterizará apenas uma correção pequena. Então nem compensa operar short trade, porque vai ser um movimento pequeno, nem compensa eu parar de comprar pesado para longo prazo, né? Eu posso usar essa linha de contenção de baixa apenas para evitar comprar, identificar o topo, se eu sou investidor ou holder de criptomoedas. O mercado desaba e daí no fundo eu continuo comprando pesado, que não culminará numa tendência de baixa aqui. Vamos dizer que essa tendência de alta esteja sobrecomprada e o mercado tende a fazer uma correção de baixa lá embaixo. Então apareceu a linha de contenção de baixa aqui, aí sim, o contexto indica que haverá uma correção do tipo ABC fortíssimo, podendo culminar numa reversão de tendência completa. E, consequentemente, se eu sou um investidor ou holder de criptomoedas ou investidor em ações, vou parar de comprar pesado aqui porque tende a fazer uma correção forte. E vou comprar pouco as ações que estão baratas dentro da minha avaliação do meu método fundamentalista. E daí eu evito comprar para comprar aqui se a tendência for continuar, se o contexto indicar. Se reverter para a tendência de baixo, eu continuo comprando pouco, né? Então, dessa maneira, eu otimizo o processo de compra comprando em fundões, como aconteceu no meu sinal de compra em 23 de dezembro de 2022, né? E o Bitcoin 16.700 foi o fundo, eu acertei o fundo com essa técnica gráfica do meu método gráfico que eu ensino em curso, etc. E dá para fazer isso 100% com um gráfico. Quem diz que gráfico não funciona, tá por fora, funciona sim. Tem as minhas provas ao vivo aí, né? Então é isso. O contexto vai ser determinado por uma estratégia que você tenha. Você tem que ter uma estratégia para determinar o contexto. Então, pessoal, eu ensino tudo sobre candlesticks de maneira avançadíssima e sobre análise técnica e sobre várias coisas do mercado. Por quê? Operar no mercado financeiro e criar metodologias é igual filosofia. Você pode seguir o Aristóteles, o Platão, e mesmo ouvindo tudo que eles dizem, lendo todos os livros dele, se eles estivessem vivos, né? Você não se tornaria filósofo como eles. Você teria que ralar, se arrebentar todo na prática para chegar ao nível de gênio que eles são. Então, como o mercado financeiro também é assim. Você pode... Por isso que eu ensino sobre candlesticks de maneira avançada, porque você precisa de criar uma estratégia para ganhar dinheiro no mercado. Eu já tenho uma estratégia que funciona. George Soros levou 5 anos para criar e comprovar a metodologia dele, né? Se prepararam por 20 anos, mais ou menos, para ter uma capacidade e habilidade magistral, serem faixas pretas em especulação, no caso de George Soros e Warren Buffett em investimentos. E você vai ter que ralar também para aprender.
Warren Buffett fez aula com Benjamin Graham, que já tinha uma metodologia que era comprovada e que já funcionava. Então o caminho mais fácil foi usar uma metodologia que já funciona. Eu tenho uma metodologia que já funciona porque eu já passei pela terrível experiência e difícil de criar uma metodologia. É muito difícil. Quase ninguém consegue. Eu fui um que sobreviveram e comprovei uma metodologia que tem cerca de 16 anos de mercado. Tem as minhas provas aí. Você vai no meu site aqui, ó. Provas dos lucros consistentes e diferenciados. Tudo provado publicamente. Muitos acertos, etc. Então você pode comprar o meu curso ou entrar para o grupo secreto de sinais, onde tem sinais. O grupo de sinais é de graça para quem compra qualquer um dos cursos, análise fundamentalista de ações ou curso de trade para todos esses mercados que você está vendo aí, e exclusivo análise fundamentalista para criptomoedas, né, nesse primeiro curso aqui. Ou você pode pagar a parte, o grupo secreto sai por menos de 19 mensais, muito barato, para você receber o relatório e os sinais de compra e venda da carteira de criptomoedas. Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado.